Em discurso forte, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, defendeu as eleições e as instituições brasileiras. Moraes afirmou que grupos organizados tentaram atacar a democracia. Vamos ver. Fruto de um pensamento antidemocrático e extremista, a utilização em massa das redes sociais foi subvertida para disseminar a desinformação, o discurso de ódio, as notícias fraudulentas, as famosas fake news. A utilização das redes sociais como instrumento democrático de acesso à livre manifestação de pensamento, que surgiu, todos nos recordamos, principalmente nas famosas primaveras democráticas do mundo árabe, essa utilização foi desvirtuada por extremistas no intuito de desacreditar as notícias veiculadas pela mídia tradicional. O ministro ainda afirmou no discurso que grupos identificados vão ser responsabilizados, como a gente já estava citando aqui. Vamos ver esse trecho. Essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados, para que isso não retorne nas próximas eleições. Vamos então ao debate. Eu começo por você, Hélio Beltrão. Está aí o discurso do Moraes, você já se antecipou falando a respeito disso. O que você avalia que pode acontecer daqui para frente? Foi um discurso mais genérico, ele não citou nenhum caso específico, mas você tem críticas às condutas dele. De novo, é querer calar quem critica. Ele mesmo, quando foi xingado lá no Clube Pinheiros, mandou prender o cara foi para a delegacia porque chamou de careca ladrão, de advogado do PCC. Ou seja, assim, discurso não é válido se for contra o poder, se for contra o STF, se for contra o TSE, se for contra quem está no Executivo. Esse é o ponto. Deveria ser plenamente válido fazer, a não ser que seja um discurso que represente uma ameaça iminente. Aí sim é crime, óbvio. Essa é a questão que separa as duas. Se você está representando uma ameaça iminente, se está agredindo fisicamente alguém, ameaçando de agredir fisicamente alguém, isso é uma coisa. A outra coisa é a opinião, é crítica, contundente, pode ser agressiva até, mas a gente tem que permitir numa sociedade decente o discurso livre. Então, eu sou contra tudo isso. O Lula, no seu primeiro governo, já tentou fazer o controle social da mídia, o PNDH 3. Já atacou, e a mídia, na época não eram redes sociais, era a mídia tradicional só. Agora ele está ampliando. Ele está querendo fazer o controle social da mídia e das redes sociais. Ele está querendo controlar o discurso aceitável na sociedade. E parece que o TSE concorda, parece que o Supremo Tribunal Federal concorda. Ou seja, a gente está indo para um caminho muito perigoso. Queria fazer um comentário ao que o Felipe falou. A questão de você ter uma mudança constitucional que permitiu um aumento de gastos e o Auxílio Brasil, isso não representa um crime contra a democracia, crime contra a eleição, não é nada disso, porque foi o Congresso Nacional, inclusive com voto de partidos de esquerda, que mudou as regras do jogo. A Constituição é onde estão as regras do jogo. Então, a regra do jogo disse, neste ano, podemos fazer o Auxílio Brasil incrementado, e está valendo isso porque nós, no Congresso, mudamos a Constituição, mudamos a regra do jogo. Então, você não pode chegar e dizer, não, isso aí foi algo que o Bolsonaro fez um ataque à eleição. Não faz sentido. Da mesma forma, a gente falou aqui outro dia, essa PEC que está sendo feita agora, a PEC do Lula aí, também, o Congresso está fazendo, eu acho que eles fizeram para o Bolsonaro, estão falando, vamos dar um voto de confiança para o Lula e aprovar essa PEC aí do Lula. Então, o Congresso determinou lá uma mudança constitucional e parece que vai também passar uma mudança constitucional agora, permitindo esses 200 bi, etc. Então, isso é válido, porque é determinação das regras do jogo. Você não pode dizer, não, uma regra que está em lei está superior a uma mudança na Constituição. Não, a mudança na Constituição se sobrepõe à lei eleitoral. Antes de voltar com a Raquel, deixa eu dar a palavra aqui para o Felipe Pena, que ele foi citado e eu já vi que ele estava na iminência de contestar.
Diga, Felipe, esclareça sua posição, por favor, sobre a PEC Kamikaze, a PEC também que foi apelidada como PEC do desespero eleitoral, já que é uma proposta de emenda à Constituição, que teve votação dentro do Congresso Nacional, inclusive com votos favoráveis do petista. Qual é o ponto exato, só para esclarecer a sua crítica? 3 pontos muito rápidos, né? Primeiro, não é possível comparar uma PEC aprovada às vésperas da eleição, faltando 2 meses para a eleição, com uma PEC agora, quando o governo nem começou. Uma PEC, obviamente, eleitoreira e uma PEC que agora é uma PEC de estruturação de um programa de renda mínima. Segundo ponto é que não foi a PEC não foi a única instância em que se aviltou a democracia nesses últimos 4 anos. Eu citei várias outras coisas aí. Eu falei do presidente dizendo que não ia cumprir ordem judicial do STF, falei sobre, e também teve a Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição ali parando ônibus no Nordeste, onde o eleitorado petista é maior. Enfim, há uma série de atos e de proposições do presidente da República que aviltaram a democracia nos últimos 4 anos. Vale lembrar que esse projeto que eu mencionei de aumento do Supremo está lá. Está lá, é uma PEC para aumentar o número de cadeiras do Supremo à luz do que acontece com o Viktor Orbán na Hungria. Então, é muito difícil fazer essa comparação, a gente tem que realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Raquel, o Hélio citou também pessoas chamando ali o Alexandre de Moraes de ladrão e de advogado do PCC. E, assim, pode-se discutir, evidentemente, os métodos de responsabilização e punição, mas também é bom a gente lembrar que existem crimes contra a honra previstos na legislação, quer dizer, uma atribuição de crime, uma acusação direta de criminalidade ou envolvimento com uma facção criminosa pode gerar um tipo de enquadramento. Pode, Felipe, sim, né? Mas eu acho que o ministro Alexandre estava falando de coisas ainda mais graves do que isso, muito mais grave do que ele ter sido atacado eventualmente ali no clube que ele frequenta. O que nós tivemos na eleição foi paralisação de estradas com danos muito graves à população em geral. Vale a gente lembrar o caso daquele pai que queria transportar o filho para fazer uma cirurgia no olho e não conseguiu. Nós tivemos o que a Polícia Rodoviária Federal classificou como atos terroristas no Mato Grosso. Nós tivemos uma série de fake news desacreditando o sistema eleitoral, além da questão das urnas eletrônicas, que aí teve toda a série de postagens, ainda tivemos as questões das inserções nas rádios que foram questionadas. Então, assim, eu acho que é mais dessa responsabilização que o ministro está falando. E a gente pode citar aqui um monte de outros casos. Esses casos têm que ser, sim, apurados para que isso não se repita em outros processos eleitorais, que seja candidato de direita ou de esquerda, não importa, né? As coisas têm um limite, que é o limite da lei, o limite de ir e vir e o limite de você cometer um crime de atacar o Estado democrático de direito. Falando sobre o debate que a gente estava tendo, até lembrando, né, Hélio, que a gente conversou sobre isso, sobre a questão da PEC. Para quem acompanha sempre o Arena, a gente teve um debate aqui recentemente questionando se a PEC Kamikaze foi aprovada pelo Congresso Nacional, então, acho que era a campanha de Lula que estava questionando o TSE, Bolsonaro poderia ser considerado inelegível por causa disso? Afinal, foi uma lei aprovada. Eu saí daqui do programa com a pulga atrás da orelha e aí fui questionar advogados eleitorais que trabalham com isso. E sim, você pode questionar programas, mesmo que sejam programas sociais previstos em lei. Depende da magnitude, do tamanho, da proporção que aquilo tomou. E até um advogado me respondeu, olha, diversos prefeitos e alguns governadores foram caçados por abuso de poder econômico pelo volume absurdo em ano eleitoral de benefícios e distribuição de bens e serviços gratuitos. Então, apesar do Congresso ter validado essa PEC, se a campanha do Lula tiver conseguido juntar uma quantidade de evidência suficiente e aquela ação ela é bem consistente, pode sim trazer problemas de elegibilidade para o Bolsonaro no TSE.